Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, quero saudar você aqui hoje, para nesta segunda-feira da terceira semana da Páscoa, nós juntos refletirmos a palavra de Deus e bem vivermos e buscarmos juntos o céu. A palavra de Deus que sempre nos convida e nos transforma no dia a dia. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor do Pai e a constância de Cristo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, para esta segunda-feira, hoje, dia 20 de abril, a liturgia da terceira semana da Páscoa nos convida a refletir sobre a busca pela comida que permanece e a coragem de quem vive pela verdade. Começando hoje pelo Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 22 ao 29. Propriamente dito, após o milagre da multiplicação dos pães, a multidão atravessa o mar à procura de Jesus. O diálogo que se segue é um confronto entre a necessidade material e a sede espiritual, ou a necessidade espiritual, né? O interesse imediato. Jesus percebe que as pessoas o procuram não pelo sinal, o significado divino do milagre, mas porque comeram e ficaram saciadas. E a tentação de usar Deus apenas para resolver os problemas urgentes e materiais. Ou seja, estão buscando a Deus para ter o seu conforto terreno. Estão buscando a Deus simplesmente para que Ele resolva os problemas deles. Para que Ele simplesmente faça o que eles com preguiça têm medo de fazer. Não tem vontade, né? Preguiça. Então, é isso, né? Jesus diz trabalhar e não pela comida que perece, perdão. Olha que eu estou usando óculos. Estou ficando cego. Mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ele não ignora a fome física, não ignora a necessidade material, mas nos lembra que o ser humano tem um vazio que o pão da padaria não preenche. Espero que vocês entendam o trocadilho. Se não entenderem, permaneçam sem entender. Nossa Senhora, esse foi bom. Mas bom, parando de brincar, né? Mas é primeiramente isso, né? Ali são um povo que procura simplesmente a Deus para que resolva os seus próprios interesses, né? Um ser humano egoísta. Mas Jesus ressalta que não trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O ser humano precisa de Deus, muito mais do que às vezes algo material. Por que tantos hoje têm uma aparência bonita, vão na academia, têm um serviço bom, se matam, procuram psicólogos, entram em depressão e tudo? São muitos os casos de pessoas que não têm Deus, ou que parecem ter Deus, mas verdadeiramente não têm nada. Tem gente que somente na aparência está tudo bom, está tudo beleza, mas o interior está faltando, está precisando de Deus. Quando perguntam o que devem fazer para realizar as obras de Deus, a resposta de Jesus é desconcertante pela sua simplicidade. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Crer não é um sentimento passivo,
é a maior obra que podemos realizar. Não é um mero sentimento. Se não me engano, falávamos disso ontem. Mas é algo que deve ser real, vivo, né? Não é algo passageiro. É algo que a gente deve cultivar para que seja eterno. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 ao 15. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 ao 15. Vemos então aqui o início do testemunho de Estevão, um dos 7 diáconos escolhidos para o serviço da caridade, que agora se torna um poderoso pregador. Estevão não apenas serve a mesas, mas realiza prodígios. Isso mostra que quando alguém é fiel no pouco, o serviço humilde, Deus o confia o muito, o anúncio da palavra. Né? Que bonito, não? Quando alguém é fiel no pouco, o serviço humilde, Deus confia o muito, o anúncio da palavra. Tudo começa lá por baixo. E se for segundo os planos de Deus, há de crescer, vamos assim dizer, né? Porque geralmente o pouco é considerado isso, né? Lá de baixo. E o muito é aqueles lá em cima. Mas para Deus, todos os serviços são necessários. Nenhum é maior, nem outro é menor. Só muda que geralmente a gente entende que o serviço aos necessitados é o menos. Mas não, ele é o igual. É necessário o cuidado ao serviço dos humildes, mas também o anúncio da palavra. Aqueles que temos a resistência à verdade, né? Aqueles que não conseguem vencer Estevão no argumento apelam para a mentira e o suborno. O ódio do mundo muitas vezes se manifesta quando a verdade é dita com clareza. Propriamente dito, agora tivemos o caso do presidente dos Estados Unidos, né, e do Papa, né? Então, a realidade é clara. Deus nos convida à paz, não à guerra, não à matança, não a só uma busca material, que nem é o caso dos Estados Unidos, né? Então, geralmente a verdade incomoda e muitos vão buscar eliminar a verdade. O texto termina com um detalhe magnífico. Enquanto é acusado falsamente perante o Sinédrio, todos viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. É a paz de quem está em Deus, que brilha mesmo quando o mundo ao redor está em fúria. Muito bonito, não? E para bem rezarmos esta segunda-feira, por que eu procuro Jesus? Né? Por quê? Por que nós procuramos Jesus? Hoje, em nossa oração, nós buscamos a Deus pelo que Ele é ou apenas pelo que Ele pode nos dar? Procuramos o pão da vida ou apenas o pão do consumo? Engraçado, né? A gente procura Deus por tudo ou simplesmente por nada, né? Porque Deus é tudo. Deus é aquele que devemos estar com Ele nos momentos de alegria, nos momentos de dores. Naquele momento normal, assim, vamos assim dizer, né? O meio termo. Não é aquele momento tão alegre, mas não é também aquele momento tão triste, né? Deus, a gente tem que buscar Deus em todo o tempo. Seja em toda hora. Quando estamos alegres ou quando estamos tristes. Então somos convidados a buscar a Deus pelo que Ele é, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não por alguém que pode resolver os nossos problemas. Né? Jesus pede para trabalhar pela comida eterna. Quanto do nosso tempo e esforço diário é dedicado a nutrir a nossa alma? A leitura da palavra de Deus, a caridade, a oração, o silêncio,
em comparação às preocupações passageiras do mundo, né? Saber o que aconteceu na novela, né? Às vezes a gente perde mais de uma hora lá assistindo uma novela, mas não tem nem 10 minutos para rezar um terço da misericórdia. Terço da misericórdia, dependendo, tem gente que reza ele em 15, 10 minutos. Um terço mariano normal, 30 minutos. Nem isso. Às vezes, a pegar um livro, que nem um diário de Santa Faustina, ler uma página por dia. Né? Existem vídeos no YouTube, recomendo a leitura orante do Padre Reginaldo Manzotti. Todo dia tem ali, não é um versículo longo, mas ele traz aquele versículo e explica. É necessário para a nossa santificação nutrirmos a alma, não as coisas passageiras. O próprio rosto de Estevão diante de uma discussão, de uma injustiça ou de um problema no trabalho, né? Olhemos para esta imagem que foi nos dada pela palavra. Um rosto que estava calmo, sereno. Mas a pergunta é para nós, diante das nossas discussões, diante das injustiças e problemas que temos, que enfrentamos, qual a nossa expressão? O nosso semblante transmite a paz ou a amargura? Ele transmite a paz do ressuscitado ou a própria amargura terrena, mundana, né? E para bem resumir o nosso coração, para bem rezarmos esta segunda-feira, o convite de hoje é para mudar o foco. Enquanto o mundo nos pressiona a trabalhar apenas pelo que se gasta e se acaba, a Páscoa nos garante que existe um alimento que nos sustenta para sempre. Crer em Jesus é a obra que dá sentido a todos os nossos trabalhos. E rezemos assim: Senhor, purifica a intenção do meu coração, que eu te busque por amor e não por interesse. Dá-me a graça de trabalhar com dedicação nas coisas deste mundo, mas com os olhos fixos naquele que me dá a vida eterna. Amém. Senhor, purifica as intenções do meu coração, que eu te busque por amor e não por interesse. Dá-me a graça de trabalhar com dedicação nas coisas deste mundo, mas com o olho fixo naquele que me dá a vida eterna. Amém. Ou seja, nós temos que trabalhar. Neste mundo em que vivemos, nós trabalhamos para sobreviver, para ter nosso alimento, nossas roupas, nossa casa, nosso carro, moto, o que seja. Mas não nos esqueçamos de permanecermos o nosso olhar fixo para Deus. Não nos esqueçamos de Deus. Não faltemos com o compromisso de estar na presença de Deus no domingo, que é o principal, né? Na missa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos uma abençoada segunda-feira e nos encontramos amanhã. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus.